Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra. 20 mil euros preço por cabeça que os países da União Europeia terão de pagar se recusarem imigrantes. Por cabeça. Parece que estamos a falar de gado. O deputado do Chega, Bruno Nunes, confrontou substancialmente António Costa e opôs-se à União Europeia praticamente porque esta tem um mecanismo que parece confrontar aquilo que são os planos do Chega, relativamente aos imigrantes, é claro. E antes mesmo de acompanhares esta intervenção completa de Bruno Nunes, que aparentemente é intemporal, dizer que o referido faz menção ao mecanismo de solidariedade obrigatória da União Europeia, o qual estabelece que todo Estado-membro da União Europeia que se recusar a receber um imigrante deverá pagar uma taxa de 20 mil euros por cada cabeça ou então por cada recusa. Na verdade, este documento não é recente e não prevê a obrigatoriedade dos Estados de alocarem imigrantes. Ela prevê sim a obrigatoriedade na observação deste mecanismo. Dito de outro modo, nenhum país ou Estado-membro está obrigado a receber imigrantes. Porém, aqueles que negarem ou decidirem não receber imigrantes nos seus países devem contribuir com 20 mil euros por cada recusa, de modo a que este dinheiro seja encaminhado aos outros países que aceitarem alocar estes imigrantes. Assim, todos estarão contribuindo para o efeito. A União Europeia adotou esta medida justamente por entender que o processo migratório é um fenômeno que acompanha a civilização humana desde longos tempos e que ele sempre existirá. Talvez a pergunta seja então quantos imigrantes um país deve receber durante o ano? O número de imigrantes a ser alocado por cada país é inexato, pois depende de quantos imigrantes a União Europeia pretende alocar durante o ano. Cada país, neste caso, receberá 2% deste número dependendo do seu PIB também. Por exemplo, para o ano de 2024 e 2025, a União Europeia pretende alocar 30 mil imigrantes. 2% de 30 mil corresponde a mais ou menos 600 imigrantes. Portugal, neste caso, deverá alocar durante este ano 600 a 700 imigrantes, claro, dependendo do seu PIB. Se porventura Portugal recusar-se a receber estes imigrantes e alocá-los, então deverá contribuir com 20 mil euros por cada um deles. Neste caso, 20 mil euros vezes 600 ou 700 imigrantes. There is obligation to contribute to the solidarity, and at the end of the day you have to do it via returns or via relocation or return sponsorship. In our proposal there is no situation where all member states have to do relocation, but in our proposal all member states have to contribute to the solidarity mechanism. It's not voluntary to respond to the solidarity mechanism. It's mandatory for all member states at the end of the day to contribute to the solidarity mechanism. And the two main ways to doing that is by relocation or return sponsorship. And the reason why it's put like this is that this is the challenge we have. 2/3 of those irregular arrivals must be returned. And that's why it's important that member states also show solidarity when it comes to return sponsorship. So it's not that it's going to be a few member states that will contribute. All member states have to contribute to the solidarity mechanism. Yes, there will also, in addition to the new legislation of monitoring mechanism, independent monitoring mechanism at the borders, we are also imposing that member states should be obliged to investigate the allegation of pushbacks. I may answer that. There is no mandatory quotas for relocation, in no circumstances, in our proposal. But there could be quotas, but then you can choose between relocation and return sponsorship. Tal como acompanhamos no início, esta ideia não terá caído bem ao Chega. Por isso, a indignação do deputado Bruno Nunes. Acompanhe o depoimento completo. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra. 20 mil euros preço por cabeça que os países da União Europeia terão de pagar se recusarem imigrantes. Por cabeça. Parece que estamos a falar de gado. É uma vergonha
este princípio em que a própria União Europeia atinge e ataca a autonomia, a autodeterminação, 900 anos de história e as nossas fronteiras. A primeira coisa que gostava de lhe perguntar é se é por imposição da União Europeia que aceitaremos, seja quem for, a entrar dentro de nossa casa. Hoje em dia é fácil, e uma das perguntas que lhe deixava, e já lá chegaremos porque a ligação à União Europeia tem a ver com o facto de, é verdade ou não, que qualquer pessoa, mesmo que não tenha documentos legais, que se dirija a uma esquadra da PSP ou a um quartel da GNR, dizendo e alegando que lhe roubaram ou que perdeu os documentos, tem direito a receber um documento passado pelas OPCs que lhe permite ficar em Portugal de forma legal. Os senhores têm permitido que depois as notícias comecem a ser que usou documentos falsos para obter a nacionalidade e conseguiu. Que as notícias comecem a ser que temos cada vez mais problemas e insegurança e que o sentimento de insegurança com estrangeiros a dirigir os TVDEs aumentou. E há pouco tempo tínhamos este debate aqui e o Sr. Deputado André Pitotes Batista dizia que nós éramos racistas com esta questão. Racismo? Racismo é receber as pessoas, tratá-las mal, deixá-las viver em abrigos para porcos, como vimos ontem em Alcochete, mesmo depois das denúncias que nós fizemos faz mais de um ano. Era eu candidato no distrito de Setúbal contra a agora Sra. Ministra Ana Catarina Mendes. Por baixo da Ponte Vasco da Gama, meus senhores, onde vocês passam, existem milhares de ilegais que ontem, finalmente, alguém foi denunciar a situação. Sr. Primeiro-Ministro, olhando para os requisitos para estarmos dentro do espaço Schengen, chegamos à conclusão que Portugal hoje em dia não cumpre sequer os requisitos. E o Partido Chega está a ponderar seriamente apresentar uma queixa no Tribunal Europeu contra si, contra o seu governo e pela forma como não respeitam as normas do espaço Schengen e o violam constantemente. Os senhores estão a pôr em causa as fronteiras europeias. Os senhores colocam em causa a segurança das nossas famílias, das nossas gentes e da nossa cultura. Avisámos dos mariscadores. Ontem, 423 imigrantes ilegais. Os senhores podem dizer que é racismo, que é xenofobia. Os senhores podem dizer o que quiserem, quando na realidade são vocês, com as vossas leis e a vossa falta de vergonha, que têm permitido apoio e auxílio à imigração ilegal. O que gostávamos de saber, Sr. Primeiro-Ministro, é se lá fora continuaremos a dizer que fazemos tudo bem, quando ontem, depois do trabalho que fizeram para extinguir o CEF, se não fosse o CEF, este criminoso brasileiro teria estado no nosso território. Foi ontem detido pelo CEF. Enquanto tivermos CEF a funcionar, ainda temos alguma esperança. Caso contrário, a única esperança que temos é que o senhor, para terminar, Sr. Presidente, é que o senhor saia rapidamente Primeiro-Ministro para não estragar e não destruir a história de 900 anos deste país. Obrigado. There is obligation to contribute to the solidarity, and at the end of the day you have to do it via returns or via relocation or return sponsorship. In our proposal there is no situation where all member states have to do relocation, but in our proposal all member states have to contribute to the solidarity mechanism. It's not voluntary to respond to the solidarity mechanism. It's mandatory for all member states at the end of the day to contribute to the solidarity mechanism. And the two main ways to doing that is by relocation or return sponsorship. And the reason why it's put like this is that this is the challenge we have. 2/3 of those irregular arrivals must be returned. And that's why it's important that member states also show solidarity when it comes to return sponsorship. So it's not that it's going to be a few member states that will contribute. All member states have to contribute to the solidarity mechanism. Yes, there will also, in addition to the new legislation of monitoring mechanism, independent monitoring mechanism at the borders, we are also imposing that member states should be obliged to investigate the allegation of pushbacks. I may answer that. There is no mandatory quotas for relocation in no circumstances in our proposal.